E aí, pessoal, simbora para a resolução de mais uma questão. O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Quanto maior a sensibilidade, menor a intensidade necessária para que o som seja detectado. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. A curva cheia, superior, corresponde aos níveis de intensidade sonora relatados como dolorosos. É o que a gente chama, pessoal, do limiar da dor, tá? Está dentro de uma intensidade sonora bem elevada aqui, acima de 120 decibéis. Então, pessoal, o que é a informação que a questão trouxe para a gente? Quanto maior a sensibilidade, menor vai ser a intensidade necessária para que esse som seja detectado. Aqui no gráfico, a gente tem aqui a informação de nível de intensidade sonora em decibéis, tá? Que a gente chama também de sonoridade, em função da frequência. Aí temos as curvas para um determinado percentual da população. Então, por exemplo, quando o som tem uma frequência de 100 Hz, a gente consegue perceber que o nível de intensidade sonora fica ali, para 99% da população, vai ficar ali em torno de 95 decibéis. Por outro lado, para 95% da população, ficaria aqui em torno de 70 decibéis. E assim sucessivamente, tá? A gente consegue perceber que, independente se a gente está falando de 99% ou de 5%, o formato do gráfico é diferente. Claro, está mudando aí o nível de intensidade sonora, né? À medida que a maioria da população, que a gente está trabalhando aqui com a maioria da população, ou seja, indo de 5% até 99%, a gente vê que esse nível de intensidade sonora ele vai aumentando para uma determinada frequência. Mas o formato dos gráficos, eles são bem semelhantes, tá? Aí a questão pede o seguinte: a faixa de frequência em Hertz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, encontra-se. Gente, aqui essa questão ficou mais como uma interpretação de texto e de gráfico, tá? Porque a própria questão forneceu essa informação para a gente, ó. Ele quer que tenha maior sensibilidade auditiva. E ele tinha dito antes, ó, que para quanto maior a sensibilidade auditiva, menor é a intensidade. Então, a gente vai buscar aquela região de frequência em que a gente vai ter, deixa eu só apagar aqui, em que a gente vai ter a menor intensidade sonora, certo? Se a gente observar, independente da curva, tá? Ele pediu para a maioria da população testada, então seria ali para torno de 99%. Mas, de modo geral, como as curvas têm formato muito semelhante, independente da curva, o comportamento vai ser o mesmo, tá? A gente vai ter níveis sonoros mais baixos para essa região aqui, entre 2.000 e 4.000 Hz. Beleza, gente, a gente consegue ver, ó, que quando a frequência é menor, o nível sonoro é mais alto, depois, à medida que a frequência vai aumentando, esse nível sonoro vai diminuindo, e o menor valor é justamente nessa região de frequência, entre 2.000 e 4.000. Depois que a frequência aumenta mais, esse nível sonoro aumenta mais, tá? Ou seja, a maior sensibilidade auditiva vai ser encontrada aqui na região entre 2.000 e 4.000 Hz, que é aquela região em que a gente vai ter o menor nível de intensidade sonora. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!